Olá, meus amigos da Rádio Soleste, mais uma vez aqui do Dr. Túlio Sampaio, no nosso programa semanal, Papo Cabeça, aqui no programa do nosso amigo Wellington Bezerra, Alô Soleste. E na semana passada a gente falou sobre o pré-operatório, né? E hoje vamos falar sobre o pós-operatório, certo? O que fazer, quais os cuidados que o paciente precisa ter depois de uma cirurgia de cabeça e pescoço, tá certo? Cada cirurgia tem suas nuances, né? Tem cirurgia que você vai ter que ter determinado cuidado, outras não, mas todas elas vai ter que ter o cuidado com a cicatriz cirúrgica, com a ferida cirúrgica, tá certo? Então, assim, em alguns casos a gente passa algumas medicações, antibiótico, tá certo? Mas o principal é a limpeza da cirurgia, tá certo? Os pacientes, eles têm muito medo de fazer a limpeza, com medo de quebrar um ponto ou outro, né? E acaba deixando sujidades, uma casquinha aqui, outra ali, e isso interfere diretamente no resultado final da cicatrização, porque ela cria uma crosta entre uma borda e outra da ferida, e se você não tirar essa ferida, ela pode sim, com o tempo, ficar alargada, tá certo? Então a gente sempre dá, depois da cirurgia, umas orientações com relação à limpeza, né? Eu sempre oriento lavar com água e sabão, tá bom? Também deixar coberto 2, 3 dias, porque é o período que ainda pode sangrar um pouco, pode sair alguma secreção, tá certo? Depois de 2, 3 dias, a orientação é que deixe a ferida aberta, tá certo? Em casa, no popular, para a ferida respirar, tá bom? Outra coisa, nos meus pacientes, eu sempre peço para não passar pomada, nenhum tipo de emoliente. Por quê? Eu preciso que a ferida esteja sempre sequinha. Então, se você coloca uma pomada, você vai deixar ela úmida, tá bom? E ela úmida, ela pode aumentar o risco de quebrar um ponto. Então, determinadas cirurgias têm uma tensão maior no ponto e acaba quebrando, tá certo? Falando um pouco do pós-operatório da cirurgia de tireoide, vai depender se a cirurgia foi uma total ou uma parcial, né? O paciente que tem uma cirurgia parcial de tireoide, que é a lobectomia, geralmente ele não precisa tomar hormônios da tireoide, né? A gente não passa, até porque ele tem o outro lado ainda da glândula que vai suprir a quantidade necessária. E o mais importante, o repouso, né? Principalmente na tireoide, porque a tireoide é uma cirurgia que ela tem um risco de sangramento aumentado, tá certo? E como é uma região que fica localizada próximo da glote, ou seja, próximo das pregas vocais ali, se forma um hematoma naquela região, né? Isso pode acontecer um problema grave, né? Com o hematoma naquela região ali, ela pode comprimir a via aérea do paciente e isso gerar uma dificuldade de respirar e ter que submeter uma reabordagem. Então, assim, os primeiros 5, 7 dias, repouso, eu não diria total, mas um repouso relativo. Não pegar peso, tá certo? Não baixar a cabeça, porque quando você baixa a cabeça, você aumenta a pressão nessa região. Então, assim, aumenta o risco de sangramento. Não afastar móveis. Tem paciente que é muito danado, a gente fala, não mexa não, aí vai passar o pano em casa, vai varrer, vai afastar um sofá. Isso realmente aumenta o risco de um sangramento pós-operatório. Depois de 7 dias, 7, 15 dias, geralmente esse paciente ele já está apto a fazer atividades diárias normais. Fazer praticamente tudo, né, com 15 dias. Academia, eu só libero para academia depois de 1 mês, tá certo? Depois de 1 mês é vida normal desse paciente. As cirurgias maiores que envolvem esvaziamento cervical, que a gente faz a retirada de todos os linfonodos do pescoço, né? A gente sempre mantém as mesmas orientações da cirurgia de tireoide, tá certo? Mas um período mais prolongado, tá bom? Geralmente eu peço para o paciente evitar pegar peso, só realmente pegar peso depois de 30 dias, tá certo? Pelo risco também de sangramento. O pós-operatório de uma cirurgia de laringe é completamente diferente das outras. Por quê? A gente faz uma cirurgia de laringectomia, a gente tira a laringe do paciente.
Então, primeiro, esse paciente ele não vai se alimentar pela boca por um bom período, tá bom? Ele vai ficar se alimentando por sonda, por aí 3 meses ou até mais, e ele vai ter que fazer um acompanhamento pós-operatório com a fonoterapia, porque esse paciente ele tem que reaprender a comer pela boca, tá certo? E na cirurgia, a gente reconstrói a faringe do paciente, então ele vai ter que reaprender a se alimentar, né? E é extremamente importante não comer nada pela boca, tá certo? Até a gente tirar a sonda. Principalmente ali aquele período de pós-operatório recente, 1 semana, 2 semanas. Tem paciente que mesmo a gente orientando, ele vai beber água. O que acontece? Bebe água e se alimenta, esse alimento passa por ali, quebra um ponto, faz uma fístula. E uma fístula de laringe, de faringe, é algo muito ruim para o paciente, porque fica saindo secreção, saliva. A gente produz em torno de 1.500, 1.800 ml de saliva por dia, tá certo? E isso aí fica escorrendo e incomoda muito. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter com esses pacientes, com essas cirurgias, tem que ser levado a sério, tá bom? O pós-operatório da parótida, tem muito paciente que chega para mim e fica ansioso com relação à parestesia, paresia, dormência, né, na região do rosto. Porque uma das complicações da cirurgia da parótida é a lesão do nervo, né? Então, muitas vezes a gente preserva o nervo, né, e mesmo assim o paciente ele fica com uma dificuldade de movimentar um lado do rosto, mas é uma paresia que a gente chama, uma parestesia, uma paresia transitória, né? Com o tempo, esse paciente ele vai recobrando os movimentos da mímica facial, até porque para a gente soltar a lesão, a gente precisa mexer no nervo, e o nervo é muito sensível, né? Muito sensível. Então, na própria dissecção desse nervo, ele pode causar essa dormência, essa perda da mobilidade do paciente na mímica facial, né? E com o tempo, a gente consegue, através de fisioterapia, né, voltar às movimentações normais. O que é comum também, não é que seja comum, mas pode acontecer, são seromas, né? Importante o paciente saber identificar. Qualquer cirurgia, seja ela de tireoide, seja ela de parótida, seja ela de glândulas salivares, submandibular, existe um risco aumentado de o paciente ele desenvolver uma coisa que a gente chama de seroma. Porque quando a gente tira a lesão, a gente fecha, sutura a pele, né? E se esse paciente tiver uma produção aumentada de secreções, essa secreção ela vai se acumular no sítio cirúrgico, né? Muitas vezes a gente vai lá com a agulha, faz uma punção, esvazia, resolve. A gente tenta também, antes de fazer a punção, fazer compressas mornas, alternadas com compressas frias, né? O organismo ele tende a reabsorver, mas às vezes não consegue reabsorver completamente, a gente precisa fazer uma punção para esvaziar esse líquido, né? Outra coisa que precisa ter em mente, o risco de infecção, né? Então, assim, toda cirurgia tem seu risco de infecção. A cirurgia de tireoide, particularmente, ela tem um risco reduzido, assim, raríssimo. Um paciente que se submeteu a uma cirurgia de tireoide, ele vai evoluir com infecção cervical grave por conta da cirurgia, né, certo? Mas quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, de um tumor de boca, uma glossectomia ou uma laringectomia, a gente acaba tendo contato com secreções da boca, da orofaringe, tá bom? E o que a gente já chama que essa cirurgia não é uma cirurgia limpa, é uma cirurgia contaminada ou potencialmente contaminada, e que existe um risco aumentado de infecção. Então, o paciente ele precisa ter um cuidado e uma atenção aos primeiros sintomas de infecção. Eu, particularmente, eu dou meu contato para os pacientes e eu peço que eles me mandem mensagem dia sim, dia não, certo? De qualquer cirurgia. Até porque eu preciso, se acontecer alguma alteração, eu preciso ver. Porque quando a gente age de forma mais precoce, no caso da infecção, principalmente as de pele, né, retalhos, o resultado final é melhor. Então, se o paciente ele tem uma infecção
de sítio cirúrgico, que pode acontecer, é uma complicação. E você identifica ela precocemente, você tem condições de já começar o antibiótico correto no tempo certo, isso melhora, diminui o risco de uma cicatrização aberrante, né, de queloides, muito embora queloide depende muito de cada paciente. É bom falar nesse ponto porque assim, o queloide é mais comum em pacientes de pele escura, pacientes negros, pacientes pardos. Eu particularmente tenho problema com queloide, então assim, qualquer cicatriz minha vira um queloide, nem tão queloide, mas uma cicatriz hipertrófica. Porque a diferença do queloide para a cicatriz hipertrófica é que assim, o queloide ele ultrapassa os limites da cirurgia. E a cicatriz hipertrófica é só na região do ponto que ele fica um pouco mais alargado, tá certo? Então, assim, todos esses cuidados diminuem muito o risco de uma complicação cirúrgica mais grave. Outra dúvida importante que chega no consultório é o tempo de internação, de permanência do paciente naquele hospital. Isso vai depender de cada cirurgia. Geralmente, na maioria das vezes, o paciente ele interna, a gente opera e ele sai no outro dia. Como cirurgia de tireoide, cirurgia de paratireoide, cirurgia de parótida. Então, assim, todas essas cirurgias, geralmente a gente opera o paciente e ele vai embora no outro dia. Cirurgias maiores, como laringectomia, como pelviglossomandibulectomia, que é a famosa PGM, né? Esse paciente ele tende a ficar 3, 4, 5 dias. Por quê? Como é uma área grande de descolamento, no esvaziamento, a gente precisa monitorizar o débito das secreções que saem, do sangue que sai depois da cirurgia. Então, assim, quando o paciente ele tem um dreno que ele está gerando ali em torno de 50 ou abaixo disso, o paciente já está apto a ter alta para casa, tá certo? Então, assim, cirurgia de câncer de pele, o paciente entra, a gente opera, ele sai. Então, assim, o tempo de permanência vai depender muito do tipo de cirurgia do paciente. Mas, em geral, 1, 2 dias é suficiente para, assim, a imensa maioria das cirurgias de cabeça e pescoço. Bem, meus amigos, esse foi mais um Papo Cabeça, que vai ao ar toda terça e quinta-feira na Rádio Soleste, no programa do meu amigo Wellington Bezerra, que vai ao ar às 15h45, ok? Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui pelo direct, Dr. Túlio Sampaio, Túlio com 2 L's, tanto no Instagram, TikTok, Facebook e também no YouTube. Pode deixar também sua dúvida aqui no Instagram da Rádio Soleste, ok? Até a próxima.